Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso planejamento, como foi a despedida, a viagem e a saudade da família, como tá sendo, né? Primeira coisa, a gente comprou nossas passagens em setembro de 2023 para fevereiro de 24. Foi um dia muito, como eu explico, né? Foi um dia bem intenso, o dia que a gente comprou as passagens. A gente já tava querendo há algum tempo, então a gente pediu confirmação de Deus e quando Deus confirmou, a gente foi comprar as passagens e assim, as passagens estavam para um dia que a gente queria, então a gente já tinha certeza que seria essa data mesmo. Compramos para fevereiro, acabou que o Thiago veio um pouco antes de mim, mas a gente teve que mudar, eu vou explicar pra vocês como funcionou essa mudança. Mas a primeira coisa que a gente fez foi comprar as passagens. A gente já sabia que a gente queria ir embora, já tinha muito tempo, né? A gente já tava sonhando com isso junto há algum tempo. Só que eu acho que quando você, de fato, compra a passagem, as coisas mudam. Porque na nossa cabeça, a gente é muito acostumado a se auto-sabotar, né? Então, a gente sempre falava, a gente vai, vamos em tal ano, vamos em tal mês, vamos assim, vamos aquilo. Só que a gente sempre tava chegando próximo da data e a gente não tinha tirado nada do papel. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês, comprem a passagem. Não com irresponsabilidade, né? Mas se vocês estão de fato decididos a saírem do país, a mudarem para um outro lugar, comprem a passagem. Mesmo que seja para um período afastado ali, comprem. Porque depois que compra a passagem, vira uma chave ali na cabeça que tudo começa a fluir em prol daquilo. Mas assim, a gente comprou a passagem e a gente começou a ter um planejamento financeiro diferente. Porque o nosso planejamento financeiro até então era baseado com a nossa vida no Brasil. A gente comprou as passagens e o que a gente tinha que fazer? Mudar totalmente, porque agora nosso planejamento era para mudar de país. Então as coisas mudaram completamente. A gente já tava sem carro, a gente já tinha vendido nosso carro no começo do ano, de 2023. E então isso era uma coisa que já não tinha para vender. Nossa casa, como eu disse no vídeo anterior, era uma casa muito grande. Então tinha muita coisa que tava muito nova. Por exemplo, a gente vendeu coisas que tinham menos de 6 meses de uso. Enfim, era tudo muito novo. Então assim que a gente comprou a passagem, a gente decidiu que ia vender tudo. Eita, a gente começou a vender tudo. Então, assim, televisão, tinha televisão da sala e do quarto, as camas, sofá, acabou que o sofá a gente doou, mas, tipo assim, tudo. Muita coisa a gente doou, a gente sempre teve isso e é uma coisa que a gente vai continuar fazendo sempre. Inclusive, ontem a gente estava separando umas coisas para já levar para algum lugar aqui para doação, porque eu acho que quanto mais você ajuda as pessoas, o Senhor te recompensa. Não é fazendo também, já pensando na recompensa, mas assim, eu acho que não tem nada mais gratificante do que você conseguir, você ter a possibilidade, você ter a oportunidade de ajudar alguém. Então, a gente, no meio dessa venda toda, né, de tudo, a gente tirou muita coisa para doar e eu sei que foi coisa que abençoou as pessoas e que isso pra gente foi mais gratificante do que ter vendido tudo tão rápido como foi. Então, assim, compra a passagem e começa já a planejar vender tudo. Por exemplo, se você tem carro, já planeja para quando você vai anunciar o seu carro, quando você vai vender e tudo mais. A gente teve um planejamento ali de fato fora do papel, foram 6 meses, se eu não me engano. Porque a gente comprou em setembro e viajamos em fevereiro. Então, nesse período ali foi de fato o período para tirar tudo do papel. Foi quando a gente vendeu tudo, quando a gente começou a ficar cada dia mais ali ligado, né, nas coisas que a gente precisava fazer. Enfim, compramos a passagem, começamos a nos planejar financeiramente em prol de Portugal. Qual foi o planejamento? Primeiro, vender tudo e segundo, economizar o máximo possível. A gente nunca foi de sair muito, então isso já é uma coisa, um ponto extra ali, né, que beneficiou. Mas a gente gostava muito de estar com a família. Então, assim, a gente sempre fazia alguma coisa em algum lugar, algum evento, alguma coisa assim. E querendo ou não, é um gasto extra que a gente precisava cortar. E que a gente começou a fazer? Como a gente não queria ficar longe de todo mundo, a gente queria estar sempre perto, a gente começou a fazer as coisas em casa. Como a casa era muito grande, cabia todo mundo, dava pra ser bem legal lá. A gente fazia noite do hambúrguer, às vezes ia, sei lá, com a família e com os amigos, churrasco, sabe? Coisas assim que a gente começou a fazer em casa e que era mais econômico se a gente tivesse saído. Então começou a ser muito bom, a gente começou a ter um tempo ainda mais de qualidade ali, né, com a família, com os amigos, porque a gente tava em casa e todo mundo tava mais confortável. A gente tinha dia que a gente virava à noite lá conversando e brincando, enfim.
Foi um período muito bom e que eu recomendo vocês a fazerem. Se vocês puderem, se vocês saem muito, comecem a economizar o máximo possível. Porque por mais que você venda, tenha muita coisa para vender, cada centavo ali vai contar. Porque você precisa, como eu disse no vídeo anterior, você precisa de um dinheiro para começar a sua vida num país novo. Então não é só o dinheiro de apresentar ali na imigração, né? Você precisa também do dinheiro pro calção, que eu acho que eu também disse isso, que é da questão dos arrendamentos aqui. Você precisa de dinheiro para comprar as coisas para casa. A nossa casa, por exemplo, ela é toda mobilada. Ela veio com tudo, só as coisas de casa mesmo, os itens, né? Copo, prato, garfo, potes, enfim, essas coisas não tem. Então a gente teve que vir com dinheiro a mais para isso. A primeira compra sempre é a compra mais cara, porque é quando você precisa literalmente comprar de tudo. Então, assim, você tem que se preparar muito quanto a isso. Nós compramos muita coisa do mercado, muita coisa de marca do mercado mesmo, né? Da marca própria do mercado, porque pra gente não tem diferença. Então, pra gente é muito bom e é uma economia, querendo ou não. Aqui o poder de compra é muito alto, né? Muito grande. Então, uma coisa que pra gente, por exemplo, a gente compra muito creme de avelã. E é um pote de 750 gramas, um super pote. Tem o mesmo gosto de Nutella, só que é uma marca do mercado. A Nutella, que apesar de ser bem barata também, é tipo 2 euros de diferença. Que pra gente 2 euros é muita coisa. Aqui 2 euros é muita coisa. Então, pra gente não compensa. Enfim, juntem o máximo de dinheiro que vocês puderem, porque vocês vão precisar disso. Segunda coisa que eu indico pra vocês ali nesse planejamento: consumam o máximo possível de conteúdo, mas com base na realidade de vocês. Por exemplo, nós somos um casal com um filho. A gente se baseou em casais sem filho e casais com filho. Por quê? Porque tinham casais sem filho que têm uma realidade muito parecida com a nossa. Por exemplo, as coisas que esses casais faziam, que eram muito parecidas com as coisas que a gente gosta de fazer, passeios que esses casais faziam, e enfim. E então a gente começou a tomar uma base. E casais que tinham filhos, mesmo que tinham. A gente segue e acompanha, inclusive, ainda casais que têm mais de um filho, casais que têm 4 filhos ali. Mas que pra gente foi muito importante acompanhar eles, por quê? Porque nós temos um filho e a gente precisava saber de escola, saúde relacionado à criança, enfim, vários pontos ali. Então a gente começou a fazer uma balança. A gente fez um catadão de todo mundo que a gente acompanhava e fez uma média ali do que a gente acreditava que gastaria. Como a gente já tava sem carro, foi uma coisa que eu falei, né? A gente já tava sem carro, a gente tava acostumado já a fazer as compras do mercado pelo iFood. Então, o que a gente fez? A gente começou, quando compramos a passagem e tudo mais, eu entrei nos folhetos digitais dos mercados daqui e a gente fez uma média ali do que a gente iria gastar no mercado. E isso ajudou muito, porque inclusive deu muito certo aqui. A gente, apesar de ir no mercado agora fisicamente, né, a gente se baseou muito no que a gente tinha feito no folheto digital e estava correto. Então, assim, não pegue referências de pessoas que têm uma vida completamente diferente da de vocês. Por exemplo, nós gostávamos de acompanhar casais que não saíam tanto, sabe? Tipo assim, que ia pra um parque, pra uma exposição, pra um teatro, pra um aquário, enfim, pra lugares assim, pra praia, pra lugares que a gente gosta de ir. Não faria sentido nenhum a gente acompanhar uma pessoa que todo final de semana vai pra barzinho, que todo final de semana vai fazer isso e aquilo, aquilo outro, que pra gente não é a nossa realidade. Então, assim, tomem base sempre de pessoas que tenham realidades parecidas com a de vocês, mas tenham certeza absoluta que isso não é um fator, como se diz, não é uma verdade absoluta. O que você vai viver é uma experiência única sua. É você, a sua família, enfim, é uma experiência de vocês. Não vai ser igual a das pessoas que você acompanha. Então, assim, quando você coloca isso na sua cabeça, você evita frustração. Porque quando você vem pensando assim, caraca, o fulano eu tô vendo na internet, tá lá há 3 meses, conquistou isso e aquilo, aquilo outro. Se você vem pensando nisso, vem pensando assim, vou ter a mesma coisa que o fulano no mesmo tempo, você acaba se frustrando. Porque pode acontecer sim de você até conseguir coisas melhores e num período curto ali de tempo. Mas pode acontecer também de você demorar um pouquinho pra se adaptar e acabar se frustrando, porque você tomou como verdade absoluta o que a pessoa falou. Então já venha com isso, consuma o máximo de conteúdo possível, se baseie nisso, né? Pegue uma referência, faça uma média ali com a realidade da sua casa, mas tenha
total certeza de que vai ser uma experiência única e diferente. Então, tome base, mas não tome como verdade. Outra coisa, nós temos a Jade. A Jade, ela é uma border, ela é muito grande e a gente não conseguiu trazer ela ainda. Ela tá aí no Brasil, ela tá em Minas com a minha mãe. Como ela não é uma cachorra que pode vir na cabine, a gente teve que deixar ela por 2 motivos. O primeiro, que foi, né, um fator que não tem o que dizer, era o dinheiro. Foi cobrado um valor, assim, surreal, absurdo, pra ela poder vir. E a gente já tinha olhado antes, não era esse valor, e quando a gente foi olhar de fato pra comprar pra ela, foi um valor completamente absurdo. De verdade, era assim, é surreal, enfim. Então a gente conversou com minha mãe e a gente levou ela em Minas. E ela tá lá com minha mãe, a gente liga de vídeo, a gente brinca com ela. Enfim, é muito gostoso, a gente tá com muita saudade. O Fred também não pode ver um cachorro na rua que ele fala pro dono do cachorro: ah, eu tenho a Jade. E, enfim, a gente vai trazer ela, se Deus quiser, esse ano ainda. A gente tá se programando porque é muito caro, é muito caro. E apesar dela ser vacinada, ter tudo em dia ali, eles começaram a cobrar uns documentos completamente surreais, que não tinha condição alguma, sabe? Então a gente não conseguiu trazer ela ainda. Se vocês têm um cachorro de porte pequeno, dá pra trazer na cabine, né? Tem que ver direitinho também com a companhia, a questão do peso, do tamanho, enfim. Mas quando se é um cachorro grande, como a Jade, você tem que se preparar bastante. Planejar financeiramente, principalmente. Porque é muito caro. Então a gente teve que deixar ela lá um pouquinho, mas a gente sabe o quanto ela tem sido bem cuidada, quando ela tem sido amada. E apesar da saudade dela, a gente sabe que já ela tá por aqui. Depois que a gente fez tudo isso, o que acontece? Vendemos tudo, nos preparamos muito psicologicamente também, porque eu acho que esse, assim, financeiro pesa muito, mas o psicológico é o que mais pesa. Então, dentro do planejamento, sempre faça ali a sua preparação psicológica, cuide muito da sua saúde mental, porque eu vejo que muita gente aqui desiste porque não conseguiu se preparar psicologicamente. Então, assim, chega aqui, leva um baque, porque tem dia que, por mais que estejamos nós 3 aqui, tem dia que eu sinto muita falta do Brasil. Tem dia que o Thiago sente falta e junta preocupação, e enfim, é completamente uma vida nova. Então, se preparem muito psicologicamente, muito mesmo, porque vocês vão precisar. Eu digo até mais do que financeiro. O psicológico, ele é o que mais afeta aqui. Porque quando você tá vindo, principalmente quando você é sozinho, né? A gente tem um ao outro aqui. Mas eu vejo gente que veio sozinho e que não tá aguentando e que quer voltar. Vi gente também que veio sozinho, já construiu a vida aqui, enfim. Mas o psicológico de vocês. Eu sempre falo isso, porque é um fator que pesa muito. Então cuidem, já venham sabendo que infelizmente vocês vão estar fora de muitas datas comemorativas, de momentos importantes, mas que é por um bom motivo, sabe? A gente é muito apegada à nossa família, e a gente fica aqui pensando em várias datas importantes, vendo se a gente consegue ir, se a gente não consegue. Nem tudo é só também com relação a dinheiro, por exemplo, dá pra você comprar uma passagem pro Brasil, mas também tem toda uma questão atrás disso, de viajar, sei lá, você tá trabalhando aqui, você não tá com férias ainda, enfim, N motivos. Então se preparem muito psicologicamente, porque vocês estão vindo pra começar uma vida completamente do zero. Então, é tudo novo, é tudo desafiador, vai ser muito desafiador sempre, mas não desista, vale a pena. Eu digo por experiência própria, a gente conversa aqui em casa e eu não me vejo morando no Brasil de novo. Não me vejo morando no Brasil. Amo o Brasil, amo a minha família, amo, né, os meus amigos aí, mas não me vejo morando no Brasil de novo, porque a gente experimentou uma vida aqui que é absurda e a gente não quer voltar. Claro que se um dia precisar voltar, não é vergonha pra ninguém, mas assim, não é uma coisa que a gente tem em mente. A gente tem em mente, sabe, ver a educação que o Fred tá tendo aqui, vendo a oportunidade que a gente tá tendo de conquistar algumas coisas, de viver algumas coisas aqui, é absurdo. Eu vim pela TAP, como eu tinha dito, o Thiago teve que adiantar, né? A gente preferiu adiantar a vinda dele. Inclusive, é uma coisa que eu indico pra vocês. No começo eu fiquei meio assim, não queria, mas depois eu conversei com ele e falei assim que era pra ele vir antes, né? Que ia ser melhor mesmo. Principalmente quando você tem crianças. Porque o Thiago veio na frente, ele ligou
a energia, a água, o gás, foi, como eu disse, a casa é mobilada, né? Tem todos os móveis. Mas tinha que comprar as coisas, tipo, roupa de cama, travesseiro, as coisas de cozinha, fazer uma compra gigantesca, e enfim. E a gente já chegou com tudo pronto, literalmente. A gente chegou e a casa tava impecável, tudo no lugar. E foi muito bom, adiantou muito, resolveu muito, principalmente quando você tem criança. Porque o Fred tem 3 anos, então pra ficar indo com ele pra alguns lugares é extremamente burocrático, cansativo e não compensa. Então, se vocês. Uma coisa que a gente indica, mandar uma pessoa vindo na frente. Na maioria das vezes, o homem é a melhor solução ali. Outra coisa, quando eu fui embora, pra mim foi um pouco mais dolorido. Por quê? Quando o Thiago veio, a nossa família tava viajando, tinham ido pra Cancún. E na despedida dele, quem sofreu mais foi eu. Foi eu, porque tava só a gente ali. Agora, na minha despedida foi muito dolorido, porque eu tava com todo mundo ali e porque eu tava trazendo o Fred, né? Então, pensem, é dolorido, gente, não adianta. Não adianta falar assim que não dói, não adianta falar que é maravilhoso a despedida, não é. Então, assim, inclusive muita gente veio me falar, veio me perguntar, né? Falou assim, meu filho é muito apegado com os avós e tal e tal. O Fred é extremamente apegado com os avós. Mas a gente liga pra eles todos os dias a gente fala com eles, o Fred fala com eles. E assim, eu falo, pra mim, foi muito mais dolorido que pro Fred. Porque pro Fred, ele ainda não tem uma noção ali de, tipo assim, tô do outro lado, sabe? Pra ele, inclusive, foi uma coisa que eu entre aspas, me acalmei com relação a como seria essa adaptação dele aqui. Porque como o Thiago veio na frente, o Thiago ligava pra gente todo dia, a gente se falava, né, de vídeo, mostrava o Fred, enfim. Mas ele falava pra todo mundo, meu pai tá lá no Portugal, meu pai tá lá no Portugal. E pra gente, eu comecei a entender o quê? Que isso seria uma coisa que pra ele ia ser muito mais fácil, porque ele não tem uma ideia de como se diz, uma percepção, né, do que tá acontecendo de fato. Então, pra ele é muito mais fácil. A despedida é triste. Nossa, gente, eu chorei muito. Eu recebi, além, né, de tudo, da despedida da família, e enfim, foi uma semana inteira de choros. Mas eu recebi, eu não sei se eu disse no outro ou não, mas a gente recebeu da igreja uma cesta de coisas brasileiras pra poder trazer. Foi muito lindo. E eu servia no Ministério Infantil. Então, uma coisa que me pegou muito, que assim, isso pra mim me desmontou, foi porque eu ganhei uma caixa com uma cartinha de todas as crianças do Ministério Infantil. E eu não tive coragem de ler no Brasil, fui ler já dentro do avião e eu me acabei de chorar. Eu só consegui terminar de ler aqui em casa, porque assim, eu chorei muito, 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 muito. Mas apesar da despedida ser um momento muito triste, muito doloroso, tem uma coisa muito assim, é uma coisa muito linda nisso tudo, sabe? Porque eu vi o quanto a gente é amado. Eu, Fred, o Thiago, quanto a gente é amado por todo mundo que tava ali à nossa volta, sabe? Por toda a nossa família, os amigos, o pessoal da igreja, né? As crianças principalmente. A gente sentiu um amor, assim, que não tem preço, né? Não tem preço. Foi muito gostoso. Sobre a saudade. Todos os dias você vai bater uma saudade. Em qualquer momento do dia. Não adianta falar que não sente. Em algum momento você vai sentir falta. Ou em algumas datas, por exemplo, a gente vê algumas coisas acontecendo pelo Instagram e a gente fala, ai meu, que saudade, não sei o quê. Ver pessoas conquistando algumas coisas e a gente fica muito feliz de falar assim, a gente tá longe, mas que gostoso ver, sabe? Que tá acontecendo isso, isso e isso na sua vida. É muito bom. Antes de terminar de falar, né, sobre a saudade e finalizar o vídeo, só vou falar uma coisa sobre a viagem, como foi, né? Porque teve muita gente que me perguntou, e apesar de ter postado no Instagram, aqui é melhor pra explicar, né? A viagem foi o seguinte, eu cheguei no aeroporto, eu saí de Guarulhos e desci aqui no Porto. Foi um voo direto, a gente optou por pegar um voo de madrugada, no caso o Fred já estaria dormindo, né? A gente pegou o voo de 00:05 e ele dormiu ali por volta das 1h30, 2 horas da manhã. Nós optamos por um voo de madrugada porque coincidia com o horário de dormir. Então, uma dica que eu dou pra vocês que tem criança pegue um voo nesses horários. Porque por mais elétrico que eles fiquem de estar vendo avião e, enfim, de estar tudo novo ali, é um horário muito bom porque eles vão cansar rápido. Depois que entrou no avião, é igual o carro ali, né? Entrou no avião, estabilizou tudo um pouquinho, ele já vai estar extremamente cansado e vai dormir. Então, assim, o Fred dormiu a noite praticamente inteira. Antes dele dormir, eles serviram pra gente uma janta. Então, a gente pegou
Eu vou ver se eu consigo deixar aqui. Eu não lembro se eu gravei ou se eu só tirei foto. Mas se eu tiver gravado, eu vou colocar aqui. Depois eu faço um cortezinho aqui e coloco de como foi as coisas no avião, né? E ele ganhou um kitzinho muito legal da TAP, que veio com um monte de atividade, com um monte de lápis de cor, veio com aquele negócio de tampar o olho pra dormir, eu esqueci o nome, sabe? Mas aquele negocinho assim de tampar, meia, jogo, fone, ele recebeu muita coisa e o pessoal tratou a gente muito bem, principalmente com ele, brincaram com ele sem parar durante o voo inteiro, toda hora passava alguém ali e brincava com ele. E foi bem legal, foi bem legal. Então, se eu puder indicar, se alguém me perguntar, quem que você indica? A TAP, com criança é a TAP. Não tenho como dizer sobre as outras companhias, porque internacional a gente não foi com o Fred, né? Então, foi só pra cá. Então, a TAP eu indico, porque foi muito boa, a gente foi muito bem recebido, muito bem atendido. Ajudou muito o fato dele já ter entendido que ele era um avião, veio num horário bom, então foi muito tranquilo. Nossa viagem foi extremamente tranquila, Deus cuidou de tudo ali. Só pra finalizar agora, sobre a saudade novamente, infelizmente, algumas vezes a gente vai ter que abrir mão, algumas vezes não, né? A gente sempre tem que abrir mão de uma coisa pra pegar outra, pra conquistar outra. A gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente não pode trazer todo mundo pra cá, apesar de a gente estar tentando mudar a cabeça da nossa família. A gente não pode trazer todo mundo pra cá e a gente também não pode ficar segurando, sabe? Porque a gente ficava pensando, vamos esperar mais um pouquinho. Se fosse pra ter saído antes, tudo bem, a gente saiu no tempo que Deus permitiu, no tempo que Deus quis. Mas se fosse pra ter saído antes, a gente não queria, porque o Fred tava pequenininho, a gente queria que ele conhecesse, né, tivesse ideia de quem é a família. E aí agora que ele cresceu e tá maiorzinho, a gente ficou, mas e separar agora todo mundo dele, sabe? Ele amava a escola, as professoras, tudo, ele já tinha uma rotina lá, e a gente ficou muito apreensivo quanto a isso, mas a gente começou a pensar, se a gente ficar toda vez, sabe? Toda vida você fica, não, deixa pra tal ano, quando ele tiver assim, quando tiver aquilo, sua vida vai passar e você não vai ter saído. Então, assim, a gente teve que decidir, teve que falar, não, a gente vai embora, a gente vai dar o melhor pra ele. Uma coisa que eu falei, eu e o Thiago, a gente conversa muito aqui sobre como tá sendo, né? E assim, a adaptação do Fred foi maravilhosa. Hoje, aqui em Portugal, é Dia das Mães. E assim, eu fui pra escola dele, teve uma apresentação na escola dele, enfim, um momento lá. Já dá vontade até de chorar, porque assim, ele foi muito bem recebido por todo mundo. Inclusive, vai ter um vídeo aqui falando sobre essa questão de adaptação da rotina e sobre preconceito, né? A gente ouve muita gente falando que tinha muito preconceito aqui em Portugal com brasileiro, mas com a gente foi muito bem. Não tivemos problema nenhum. Deus cuidou de tudo até nisso. A escola do Fred, ele ama os professores, ele ama os amigos, ele ama tudo lá. Ele se adaptou super bem, ele, sabe, todo mundo trata ele como se fosse um xodó, assim. Ele é todo aparecido, né? A gente brinca que ele é todo aparecido, então, assim, todo mundo gosta muito dele. Então, a gente vê o que a gente tá podendo dar pra ele, o que a gente tá podendo proporcionar pra ele aqui. Não tem o que pague, não tem, sabe? Então, assim, a saudade vai bater todos os dias. Vai ter dia que vai ser pior do que o outro. Vai ter dia que você vai estar super feliz e vai ter dia que você vai acordar borocochô e não vai querer, sabe? Não quer conversar, não quer isso, não quer aquilo. Mas aí no Brasil também é assim. Tem dia que você não acorda bem, tem dia que as coisas não estão indo tão bem. Não é porque você mudou de país que vai tudo virar mil maravilhas. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena, apesar da saudade, apesar dessa ausência, né? De estar longe em alguns momentos, de não estar presente todos os dias. Vale a pena. Vale a pena, eu falo pra vocês que vale, porque a gente tem vivido isso. Mas você tá aí, pouco tempo, não sei o que, tudo bem. Mas assim, nesse pouco tempo a gente tá literalmente vivendo o extraordinário de Deus. Então, é isso que eu falo pra vocês. Se agarrem na fé de vocês, em Deus. Coloquem tudo na mão dele. Porque se ele estiver guiando, nada vai dar errado. Nada. A gente veio debaixo de uma palavra, a gente veio debaixo de um direcionamento. Então, isso nos ajudou muito, porque a gente já tinha tentado sair de todas as maneiras possíveis, para todos os lugares possíveis, e sabe, nunca dava certo porque não era o tempo. Então, no tempo certo, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, sabe? Então, assim, se preparem, confiem, se dediquem mesmo, se é uma prioridade na vida de vocês, e venham já, assim, decididos e dispostos a fazerem dar certo. Que é uma coisa, assim,
é literalmente o decisivo ali, né? É vir com a faca nos dentes pra fazer dar certo. Vai dar certo. Então, não venham desanimados, não venham pensando que aqui na Europa é tudo mais fácil, não precisa fazer nada, que não é assim. Você tá mudando de país, mas você tá começando uma vida completamente do zero, então é diferente. Mas venha decidido a fazer dar certo, porque vai dar. E é isso, gente. Agradeço vocês. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma maneira, se deu um incentivo ali que tava precisando, me conta aqui nos comentários, manda pra quem tá precisando ouvir isso, né? Pra quem tem interesse de saber sobre isso também. E eu espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa aí, me fala também, tá bom? Me segue no Instagram também, eu vou deixar aqui agora, porque é lá que eu falo mais ainda, né? Todos os dias eu falo bastante lá, agora mais ainda. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Vai ter vídeo toda quarta-feira e todo domingo no horário do Brasil são às 18 e aqui em Portugal às 22. Então todos os dias não, então todas as quartas e todos os domingos vai ter vídeo aqui nesse canal e eu espero que vocês me acompanhem. Beijo, beijo, até o próximo.